Bem, bom dia a todos. A graça e a paz, amém? Amém. Esse mês de agosto a gente já está com as figurinhas carimbadas, né? Então nós já sabemos os temas de todos os domingos do mês de agosto. Foram temas que eu juntamente com o Rodrigo decidimos ainda quando era junho. Então no primeiro domingo desse mês de agosto é uma série que nós chamamos de A Rota de Jesus. Então no primeiro domingo, eu não lembro o que eu falei, no primeiro domingo, o que eu falei? Sobre a fé, né? A importância da fé. Rodrigo no último domingo falou sobre um lugar de recomeço. E hoje o tema da mensagem é sobre perdão. E tem a ver com essa oração que o Rodrigo fez aqui, que é sobre prosseguir. O tema é perdão para prosseguir. Eu fiquei pensando nesse tema, eu acho que só o tema já é uma mensagem, né? Perdão para prosseguir. O tema diz tudo já. Hoje de manhã eu estava colocando uma meia na minha filha que ela não queria vestir. E eu persistindo com ela, para ela vestir, acabei brigando com ela. E depois de eu brigar com ela, ela engessou as pernas de uma maneira, acho que quem tem filho sabe o que é isso. Era impossível vestir a meia com aquela posição que ela ficou as pernas. E eu falei, você não vai vestir? Ela falou assim, eu só visto se você pedir desculpas. E eu lembrei do tema da mensagem, né? Perdão para prosseguir. Eu pedi desculpa e consegui prosseguir com ela vestindo-lhe as meias. Então, a vida vai nos colocar alguns pedágios no caminho. E esses pedágios vão nos cobrar de nós perdão. Ou para nós pedirmos perdão, ou para nós perdoarmos alguém. Então, não vai ter como. Durante a nossa caminhada, a vida vai nos colocar esses pedágios em que vai ser necessário perdoar. Capítulo de 18 de Mateus é um capítulo quase todo trabalhando essa questão do perdão, mas eu separei aqui apenas alguns versículos, mais de 10. Eu não gosto muito disso, eu prefiro poucos. Mas vamos fazer a leitura aqui, eu sei que vocês conhecem esse texto. Eu trouxe aqui, essa não é a versão NVI, tem uma pequena diferença, essa é uma versão Almeida atualizada. Jesus lhe disse, na verdade Pedro, no versículo anterior, no versículo 21, Pedro fala para Jesus, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar aos nossos irmãos? E aí ele faz uma pergunta e ele mesmo já responde, né? Ele diz assim, até 7 vezes a gente deve perdoar os nossos irmãos? E aí Jesus Cristo diz para ele, não digo até 7, mas digo que você deve perdoar 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Está grifada essa palavra, depois nós vamos explicar melhor sobre isso. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi, encerrou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se havia passado. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Bem, a palavra mais usada no Novo Testamento para perdão, no original, no grego, significa soltar. E é exatamente isso que acontece quando a gente perdoa. A gente solta alguém de uma prisão. E aí nós descobrimos que quem nós soltamos da prisão não é aquele que precisava de perdão, mas éramos nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos. E aqui nesse texto ele fala que ele prendeu a pessoa. E aí então quando ele perdoa, ele solta a pessoa da prisão. É isso que acontece quando nós perdoamos. Nós abrimos a prisão. Essa pessoa é solta, mas nós também somos soltos dessa prisão. Alguns escritores rabínicos, eles dizem que quando você ofende o outro, na verdade você está ofendendo a si próprio, porque o outro é uma extensão de nós mesmos. Nós somos o outro. Seria como você está cortando alguma coisa na cozinha e a sua mão direita fere a sua esquerda. Jamais a esquerda vai se vingar da mão direita, porque a mão esquerda é você, a mão direita é você. Esses rabinos falam isso, que o outro é uma extensão de mim mesmo, eu sou o outro, então eu não devo me vingar do outro, porque eu estaria me vingando de mim próprio. O outro sou eu. Por isso que faz um sentido importante quando Jesus Cristo, que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, é uma extensão, eu me amo e eu sigo amando o meu próximo, porque o meu próximo sou eu. O poeta John Donne, que ele tem um poema que se chama Por que os sinos dobram? E ele diz sobre a morte das pessoas, ele fala assim: quando alguém morre, eu me diminuo, porque eu pertenço à humanidade, então o outro sou eu, o outro é uma extensão de mim. Por isso que nós também devemos perdoar uns aos outros, para que nós também sejamos beneficiados desse perdão, porque o outro sou eu e eu sou o outro. É uma extensão que nós somos, um do outro. Nesse texto aqui, alguns chamam ele de matemática do perdão. Jesus Cristo fala assim, você não tem que perdoar 7 vezes. Na verdade, quando Pedro sugere 7 vezes o perdão, ele estava de alguma forma sendo melhor do que as pessoas da sua cultura, porque os rabi, eles ensinavam as pessoas que eles deveriam perdoar as pessoas 3 vezes. Era cultural isso, você deve perdoar uma mancada do seu irmão 3 vezes, não mais do que isso. E aí Pedro fala para Jesus, olha Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Porque os rabinos falam que eu devo perdoar 3 vezes. Então nós deveríamos perdoar 7 vezes, ou seja, Pedro estava propondo algo bem maior do que o que era cultural da época. Não é 3, então 7. Pedro estava como se achando uma pessoa que podia perdoar muito. Então não vou perdoar 3, eu vou perdoar 7, seria isso? E aí Jesus Cristo diz, não. Você deve perdoar 70 vezes 7, que seria 490 vezes. Mas aí, nós não devemos considerar isso de uma forma numérica. Ou seja, eu perdoei o Eduardo 2 vezes, então eu ainda preciso perdoá-lo 488 vezes. Não é isso. Não é como aquele homem que levou um tapa no rosto, e aí ele então diz o seguinte, ok, agora que você me deu um tapa no rosto, eu vou obedecer a palavra e vou te dar a outra face. E aí então o homem bate na outra face e agora ele fala, ok, agora eu já cumpri a palavra, agora você vai ver. Não é isso. Significa que Jesus Cristo estava dando para ele um valor de perdoar que seria algo ilimitado. Ou seja, você deve sempre perdoar ao seu irmão, todas as vezes
que ele precisar de perdão seu, você deve perdoá-lo. É isso que significa 70 vezes 7. Não significa 490 vezes. Significa que você deve perdoar de forma ilimitada. Aí Jesus Cristo, para explicar melhor essa situação, e ele consegue fazer isso muito bem, ele sempre faz isso por parábolas, são umas historinhas. Ele conta uma história. Ele fala: olha, Pedro, tinha um homem que era um rei, e ele tinha um servo. O seu servo devia para ele 100 talentos. E aí esse cara não tinha como pagar, e esse rei foi e perdoou esse servo. Perdoou os 100 talentos que ele devia. Falou: olha, você não precisa mais me pagar, você está livre dessa dívida, você está perdoado. Porém, esse servo tinha um outro servo que devia para ele 100 denários. E aí, esse servo que foi perdoado encontra esse homem e quer que ele o pague de todas as maneiras. E prende esse homem, faz com que ele pague a sua dívida. E aí conclui-se a parábola dizendo, como nós vimos lá, que algumas pessoas ficaram sabendo dessa história, chegaram para o rei e falaram: ó rei, não tem aquele homem lá que você pagou todas as suas dívidas, todos os seus 10.000 talentos que ele devia? Ok, ele encontrou um outro homem que não devia 10.000 talentos, devia 100 denários só, que era bem menos. E ele quis que o homem pagasse a sua dívida de todas as formas. E aí o rei foi, mandou prender esse servo. E aí a história conclui dizendo assim: olha, se vocês não perdoardes uns aos outros, vocês não podem ser perdoados. Aquele homem não pôde perdoar os seus servos, então ele não pôde ser perdoado pelo rei. E a gente entende uma coisa aqui. Aquele homem devia para o rei 10.000 talentos. Um talento era igual a 35 quilos de ouro. Então aquele homem devia para o rei 10.000 vezes 35 talentos, que seria igual a 350.000 quilos de ouro. Alguns teólogos dizem que se juntasse todos os impostos colhidos em toda a Palestina, na Galiléia, na Judéia, não somava nem perto de 350.000 quilos de ouro. Ou seja, o que Jesus está trabalhando aqui nesse texto, ele está trabalhando uma figura de linguagem que é uma hipérbole, é algo exagerado. Jesus está dizendo que se trata de um homem que conseguiu uma dívida que é impagável, uma dívida que ninguém consegue pagar. É uma hipérbole, não tem como alguém na Judéia ter conseguido contrair essa dívida. Seria algo muito exagerado, uma dívida impagável, ninguém conseguiria pagar essa dívida. E aí Jesus Cristo diz que o rei diz para esse homem que ele o perdoa de uma dívida impagável. Ora, qual é o rei que nos perdoa de uma dívida impagável? Deus. O rei aqui nessa parábola, ele é a representação de Deus, que nos perdoou de algo que era impossível de nós pagarmos. Se este homem aqui que devia toda essa condição, se ele resolvesse pagar essa dívida, considerando que um trabalhador da época ganhava 1 denário, que era o dinheiro de um trabalho de um dia, ele iria ter que trabalhar para o rei 150.000 anos. Ou seja, o texto está mesmo nos falando que se trata de uma dívida enorme, que era impossível alguém contrair essa dívida literalmente, e de forma que era impossível alguém ser perdoado dessa dívida. E esse homem é perdoado dessa dívida para representar que Deus nos perdoou de algo que ninguém conseguiria, nenhum esforço nosso conseguiria quitar a nossa dívida que tínhamos com Deus, que era a dívida do pecado. Visto que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados, diz o texto do Novo Testamento, como ouro e prata, mas vocês foram pagos das vossas dívidas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Só o precioso sangue de Jesus Cristo poderia eliminar toda essa dívida desse homem.
E aí ele encontra um cara que devia para ele só 100 denários. 100 denários era algo como 3 meses de trabalho daquele homem. E ele não consegue perdoá-lo. Essa semana a gente compartilhou na internet, no grupo de WhatsApp, uma frase do C.S. Lewis, que é uma frase baseada nessa parábola, que diz assim para nós recordarmos: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus tem perdoado o imperdoável em nós. Essa é a ideia do cristianismo. Aí fora do nosso meio cristão, a lei que rege as pessoas no mundo é a de um devora o outro, e não a de um perdoa o outro. Essa forma de viver em que Jesus Cristo nos ensina a perdoar, e a forma como Ele nos ensina a perdoar não é só falando, é nos perdoando na cruz. Essa forma de viver só existe entre os cristãos. Lá fora a regra e a lei é outra. Lá fora é um engolindo o outro, um se vingando do outro. Mas no meio cristão, o que se espera de nós é que nós possamos viver um perdoando o outro. Eu coloquei aqui agora alguns tópicos sobre o perdão, e eu não vou trabalhar esses tópicos, eu vou apenas pincelá-los, porque são bastantes. A primeira coisa que eu queria falar é que o perdão, ele é uma oportunidade de recomeço. Quando aqueles homens levam aquela mulher pega em adultério até Jesus, Jesus Cristo diz para ela assim: olha, eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo. E ele fala: mas agora vá e não peques mais. Então o perdão é uma oportunidade que nós recebemos para seguir a nossa vida novamente. Perdão é uma oportunidade que o perdoado recebe de recomeçar a sua vida, e ele deve recomeçar de uma forma diferente, porque é uma nova oportunidade que ele tem. O perdão, ele é uma oportunidade de recomeço. Tem aquele livro muito conhecido que virou peça de teatro, filme, Os Miseráveis, de Victor Hugo, e conta a história lá de um prisioneiro. O cara ficou 19 anos na prisão, e ele sai da prisão, ninguém lhe dá uma oportunidade, ele não tem onde dormir. Aí o filme mostra lá que um bispo o recebe em sua casa e dá a ele repouso. Depois dele ter ficado 19 anos preso, não tinha confiança de ninguém. E um dia aquele homem, na prisão, ele trabalhou por esses 19 anos, ele tira ali o dinheiro que ele recebeu da prisão depois de 19 anos, e ele conta, e era uma quantia muito pouca. E ele olha ali na casa do padre, ali na casa do bispo, uma partilheira cheia de coisas de cozinha, de prata, pratos, talheres de pratas, várias coisas de pratas, e ele pensa assim: olha, eu trabalhei 19 anos, e o que eu ganhei nesses 19 anos é infinitamente inferior a todas essas pratas. E aí então, em uma noite em que o bispo que lhe deu moradia, quando ninguém queria dar nada para ele, por ele ser um ex-presidiário, numa noite em que o bispo está com um sono profundo, ele vai lá, arromba aquele armário, pega aquelas pratas todas do bispo, do padre, e foge. Na sua fuga durante a noite, a polícia o prende. E a polícia reconhece ele, fala: de onde você trouxe esses talheres de prata e todas essas coisas de pratas? E a polícia resolve levá-lo até a casa do bispo que lhe dava hospedagem. E quando chega lá, acorda ele de madrugada e fala: nós prendemos esse homem que é seu hóspede, e prendemos eles com todas essas pratas. Naquele exato momento, o padre reconhece que aquelas pratas eram dele. E diz a história que o padre fala para os policiais: olha, ele não me roubou isso, eu o dei para ele. Na verdade, foi bom você ter trago aqui, porque eu esqueci de lhe entregá-lo mais 2 castiçais de prata. E o padre entra dentro da casa, pega 2 castiçais de prata e entrega ao homem. Os policiais não entendem, o homem também não entende. Os policiais então o soltam e vão embora.
E aí o padre olha para ele e fala o seguinte: olha, pega todas essas pratas, pega todos esses 2 castiçais de pratas que eu te dei, vende-o, pega esse dinheiro e viva agora de uma forma diferente, recomece a sua vida, pega esse dinheiro e seja um homem melhor, eu te perdoo, eu não quero isso para mim, venda isso, use esse dinheiro para vender, para trabalhar, para construir algum negócio, mas venda isso e receba com isso a oportunidade de ser um homem melhor, de ser uma pessoa honesta. E o perdão é isso, a pessoa que recebe o perdão, ela tem que enxergar a oportunidade de um novo recomeço, porque o perdão nos oferece essa oportunidade. Depois nós temos que entender o seguinte: o perdão é um processo. Quando você acompanha a história de José, que foi traído pelos seus irmãos, você percebe que levou um longo tempo para José então perdoar aos seus irmãos. Nós não podemos exigir que alguém que precisa perdoar, seja uma mãe, seja um filho, seja um amigo na escola, que essa pessoa perdoe-a imediatamente. Não. O perdão é um processo. Pode ser que ele aconteça naquele mês, pode ser que ele aconteça nos anos seguintes. Porque perdoar é algo que a pessoa vai cada vez mais lidando com isso. O Espírito Santo vai cada vez mais trabalhando em seu coração para ela então soltar essa pessoa de suas prisões e liberá-la, então perdoá-la. Segunda coisa que muitas pessoas falam que perdoar é esquecer. As pessoas confundem o perdão humano com o perdão divino. O perdão divino, a Bíblia diz que Deus nos perdoa os nossos pecados, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E o Elvis uma vez contou uma história interessante para mim. Ele disse o seguinte: que quando você comete um pecado, por exemplo, roubei essa bala aqui, e você chega para Deus e fala: Senhor, me perdoe, eu roubei aquela bala, não queria ter roubado, e aí Deus te perdoa. Passa-se 2 semanas, você novamente acaba roubando aquela bala ali naquele local onde você trabalha, você não avisa seu chefe, você come daquelas balas, e aí você vai de novo em oração e fala: Senhor, me perdoe, de novo eu comi aquelas balas e eu pequei novamente contra ti. E aí Deus nos responde: de novo? Como assim de novo? Do que você está falando? Porque Deus perdoa e esquece. Mas os homens não conseguem perdoar e esquecer. E o que acontece é que nós passamos a lembrar com menos dor. Eu tenho, por exemplo, algumas cicatrizes. Aqui na minha testa eu tomei 6 pontos uma vez, no olho 3, e aqui no couro cabeludo 4. Uma vez em cada ocasião. Isso na cabeça só, tem outros pontos, né? Coitada da minha mãe. E essas cicatrizes, elas não doem mais em mim, mas eu sei exatamente o que as causaram, o que causou elas. E perdoar é isso, você lembra exatamente o que a pessoa te fez, mas em algum momento, depois que esse processo se deu, são cicatrizes, não doem mais, ou talvez não doem tanto, mas perdoar não é esquecer. Esquecimento tem a ver mais com amnésia. Perdoar nós lembramos, mas cada vez lembramos com menos sentimentos, com menos dor, com menos vontade de se vingar, porque perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir tanta dor. É lembrar sem sentir vontade de que aconteça o mesmo com aquela pessoa que te feriu. Perdoar é separar a pessoa do dano que ela te causou. Você separa ela, você lembra dela, você olha para ela, mas cada vez você lembra menos do que ela te ocasionou. Depois, nós temos que pensar o seguinte: as pessoas que precisam de perdão e as pessoas que precisam perdoar não são pessoas diferentes de nós. Todos nós, em algum momento, precisamos perdoar alguém, ou todos nós, em algum momento, precisamos pedir perdão. Isso faz parte das nossas relações humanas. Todo mundo está a todo tempo ou devendo perdão ou precisando perdão. Se você precisa perdoar alguém, você não é uma pessoa diferente por causa disso, um grande pecador por causa disso. Não, você é uma pessoa normal. Perdoar e pedir perdão faz parte do ser humano. É normal isso. Todos
teremos causas para perdoar. Teve um pastor, uma vez, que ele pregava sobre perdão, e aí no final da pregação, eu não vou fazer isso, mas ele falou assim, quantos aqui estão preparados, depois dessa pregação, quantos aqui se sentem preparados para perdoarem os seus inimigos? Levantem as mãos. E aí todas as pessoas da igreja levantaram a mão. Aí tinha uma velhinha assim, de uns 98 anos, ela não levantou a mão. O pastor não entendeu, né? Falou, poxa, era para ter um coração melhor essa senhora, né? Eu vou repetir, irmãos. Quantos aqui, depois desse sermão, se sentem encorajados para perdoarem os seus inimigos? Levantem as mãos. Eu quero ver as mãos levantadas da igreja. Todo mundo levantou a mão. A senhora entendeu tudo, ficou olhando para ele, mas não levantou a mão. E ele então falou assim, irmã Maria, a senhora não levantou a mão, a senhora não se sente preparada para perdoar os seus inimigos, irmã? Jesus Cristo nos ensinou sobre o perdão. Ela falou, sim, pastor, eu me sinto. O problema é que eu não tenho inimigos. E aí ele falou, igreja, vocês ouviram isso? Vem aqui, irmã Maria. Enquanto a irmã Maria veio, a igreja aplaudiu. Ela não tem inimigos. Irmã Maria, a senhora pode dar um testemunho para nós? Como que a senhora consegue viver assim, de forma que você não tem ninguém que precisa perdoar, você não tem nenhum inimigo? Ela, sim, posso. Ela pegou o microfone e falou assim, irmãos, eu tenho 98 anos e eu não tenho inimigo, porque graças a Deus todos aqueles miseráveis já morreram. Então é impossível que nós não tenhamos inimigos, é impossível que nós não tenhamos alguém que merece e que precisa. A palavra merecer não combina com perdão. Foi bom eu ter cometido esse ato falho aqui, porque nós não damos perdão para quem merece. Perdão é justamente para quem não merece. Perdão não é para quem tem justificativas porque errou com você. Quem tem justificativas porque errou com você não precisa de perdão, precisa de desculpa, que é outra coisa. Perdão é quando a pessoa assume o seu erro e sabe que não havia razões sequer para ela ter cometido aqueles erros veio da sua natureza pecaminosa e ponto final, ela não consegue se justificar. Tenha cuidado com pessoas que te pedem perdão e começa a explicar por que errou com você. Na verdade ela está te pedindo desculpas. O perdão não existe justificativas, errou e pronto, precisa de perdão justamente porque é culpado. A desculpa eu tiro a culpa da pessoa, porque eu entendo o que aconteceu, a situação que eu provoquei e tudo mais, mas o perdão não, o perdão é dado a culpados. Jesus Cristo nos perdoou porque nós éramos culpados dos nossos pecados, nós merecíamos pagar pelos nossos pecados, por isso que Ele nos deu o perdão. Então todos nós, em algum momento, talvez hoje mesmo, precisa perdoar ou pedir perdão a alguém. Isso faz parte das nossas relações humanas. Depois, perdoar não é uma opção para o cristão. Aí fora as pessoas podem dizer, eu estou pensando se eu vou perdoá-lo. Aqui dentro nós tínhamos que agir diferente. Aqui dentro nós temos que dizer algo do tipo, olha, eu estou orando para que Deus me capacite, porque eu sei que eu tenho que perdoá-lo. Eu tenho que perdoá-lo, porque a Bíblia me ensina que eu devo perdoá-lo. E eu tenho que perdoá-lo, por causa da parábola que Jesus Cristo mesmo contou, que eu fui perdoado de uma dívida muito maior do que essa que ele cometeu contra mim. E assim como Deus me perdoou dos meus pecados, eu preciso perdoá-lo. Então, lá fora as pessoas vão dizer, eu estou pensando se eu te perdoo. Essa palavra não cabe a nós. Perdão para nós cristãos não é uma opção, é uma ordenança de Jesus Cristo. Como que nós vamos fazer isso? Muitas vezes nós não sabemos responder, por exemplo, como uma filha vai perdoar um pai que o abusou. Eu não sei explicar isso. Por isso que também a palavra perdão, ela está associada à fé. Quando Jesus Cristo disse assim naquele texto, olha, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês vão poder pegar esse monte e levar ele para outro lado. O contexto ali é sobre o perdão.
É necessário ter uma fé para perdoar, uma fé transcendental, uma fé que não vem de nós, é Deus que capacita isso, e é no momento que Deus nos permite. A gente não sabe explicar como isso pode acontecer, mas é algo possível, porque eu não creio que Jesus Cristo iria nos pedir algo que nós não pudéssemos fazer. Ele seria injusto. Se Ele disse que nós devemos perdoar, é porque Ele sabe que em algum momento vai ser possível nós liberarmos esse perdão. Depois, por último, perdoar não é conviver. Você pode perdoar, mas não significa que você tenha que conviver novamente com aquela pessoa. A Bíblia nos ensina que enquanto dependermos de nós deveríamos ter paz com as pessoas. Então, você pode perdoar, mas você não precisa conviver novamente com aquela pessoa. Talvez a melhor forma desse perdão ser eficiente seja você não conviver mais com aquela pessoa. Mas de qualquer forma, você tem que perdoar. Mesmo se você não quiser mais conviver, ainda assim, você tem que perdoar. E se você tiver que conviver, ainda mais, porque sem o perdão, a gente não consegue prosseguir. O perdão, ele gera uma coisa em nós, quando nós não perdoamos as pessoas, ou quando nós não nos sentimos perdoados, gera um sentimento que é o remorso, que é o rancor, que é a amargura. E os estudiosos dizem que a amargura dentro de nós, esse sentimento, pode provocar até mesmo doenças. Então, quando você perdoa, você também está se curando. E se você não perdoa, você vai sofrer duas vezes. Você vai sofrer primeiro o dano que te causaram e depois vai sofrer também por conta de todas essas doenças que podem surgir através do rancor. Eu vou mostrar para vocês agora uma história para terminar. Tinha um empresário em Nova York, no século XVIII, chamado Joseph Richardson. E aí, esse cara, ele tinha um terreno bem pequeno, um terreno de 1,5 metro mais ou menos de largura, e um outro empresário tinha um terreno maior ao lado dele. E esse empresário queria construir um edifício e queria que as janelas do edifício tivessem vista para a avenida. Porém, para que as janelas do edifício tivessem vista para a avenida, esse homem tinha que vender esse pequeno terreno que ele tinha de 1,5 metro ali de largura. E aí ele chegou para esse homem e falou assim: olha, eu vou fazer um enorme edifício aqui, você não vai conseguir fazer nada com esse terreno, eu dou aí para o seu terreno $1.000. E aquele homem, esse Richard, ficou um pouco se sentindo explorado por esse homem. Então eu não vou poder fazer nada com esse terreno, você vai construir um grande prédio, que você tem um terreno maior do lado, e você quer me dar só $1.000. Então não, se você quiser, eu te vendo por $5.000, por $1.000 eu não vendo, não estou nem aí para o seu terreno. Ele falou assim: então eu não vou comprar seu terreno coisa nenhuma. Eu falei: então tá bom, não compra. E aquele homem nutriu ali uma amargura pelo aquele outro empresário que desprezou o seu terreno porque era pequeno e tudo mais. E aí o cara foi, fez o edifício e deu um parecer aos construtores dizendo: olha, pode fazer com as janelas viradas para a avenida, porque é 1,5 metro só o terreno dele, ele não vai conseguir construir nada aí, é 1,5 metro. E foi e fez um enorme prédio. E aquele homem já tinha 70 anos. E ele fez um empréstimo gigantesco no banco. E ele foi lá, por causa da raiva, por causa da amargura, e construiu um prédio em um espaço de 1,5 metro. Aqui, ó, eu até grifei aqui, esse espacinho aqui é o prédio do cara grande. Ele conseguiu construir isso aqui de 1,5 metro, por 30 metros de comprimento. Um repórter uma vez foi fazer uma entrevista nessa casa. A casa virou ponto turístico em Nova York, foi demolida em 1915, alguma coisa assim. E um repórter foi lá fazer uma entrevista. Na escada só passava uma pessoa. Diz a história que o repórter era um pouquinho avantajoso, assim, um pouco gordinho, e ele ficou preso lá, só conseguiu passar pelo corredor depois que ele tirou as suas roupas.
de tão pequeno que é. Ele mandou construir fogão pequeno, dormia como numa cama de solteiro, e dormiu ele e a mulher lá por mais 14 anos. Ele conseguiu fazer aí nesse espaço 4 suítes. E aí depois ele morreu e foi demolido, e ele viveu com essa amargura e fez o homem pagar por isso, mas ele conseguiu o que ele queria: tampar toda a vista que o cara tinha feito para o lado direito. Então só tem uma forma de nós não vivermos com uma amargura no coração: se nós perdoarmos. Só tem uma forma de perdoar: se Deus nos dá uma fé tamanha, capaz de transportar mundos. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por esse perdão que o Senhor nos deu, Pai, que custou a vida do teu filho, quando nós merecemos o castigo eterno, quando nós tínhamos uma dívida que jamais poderíamos quitá-la. O Senhor perdoou a dívida que estava contra nós, rasgou todas essas dívidas, e nós somos perdoados por Ti, e agora somos ensinados por Ti a perdoarmos os nossos irmãos. Alguns têm ofensas tão pequenas, Pai, tão simples de serem perdoadas. Outras têm ofensas tão grandes, tão difíceis de serem perdoadas, Pai. Que o Senhor nos capacite no longo dessa caminhada a, em algum momento, enquanto é tempo, perdoarmos para sermos livres e para que o outro também seja livre, Pai. Para vivermos melhor, para tirarmos de nós toda a amargura, Pai. Senhor Deus, é muito simples falar sobre perdão, mas perdoar é uma dificuldade que poucos conhecem, Pai. Se alguém aqui, mesmo nessa manhã, ou alguém que está assistindo essa mensagem pela internet, tem essa enorme amargura no coração por um perdão que precisa liberar, que o Senhor possa capacitá-lo, Pai. E que enquanto ele não libera esse perdão, ele não se sinta mais pecador, nem mais culpado. Que as coisas aconteçam no tempo certo, Pai, para que seja livre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.